Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu superei o medo de falar inglês aqui na Irlanda e dicas que me ajudaram a evoluir nessa jornada. Isso porque eu já era professor de inglês no Brasil e já, de certa forma, já falava inglês. Porém, você ser o expert ou achar que você fala muito inglês não vai ajudar. Você só vai descobrir o perrengue que é se comunicar com nativos quando você chega aqui. Coisa que eu nunca esqueci, assim que eu cheguei aqui, assim que eu pisei na Irlanda, foi começar a procurar emprego adoidado, porque eu não queria gastar o meu dinheirinho do Brasil em euros. E como eu era louca dos currículos, né, muita gente me ligava e eu fui convidado para ir fazer uma entrevista em um hotel. Entrevista que ia definir se eu realmente ia conseguir, se eu era um bom comunicador, né, se eu falava bem inglês. Eu não tava preocupado se o cara ia saber se eu tinha skills, né, se eu tinha habilidade para trabalhar naquela área. Eu tava mesmo preocupado era se o homem ia entender o meu inglês. E você já mora aqui na Irlanda, sabe que os irlandeses não deixam a gente falar. Então assim, eu não tive muita preocupação em falar ou ser entendido, porque basicamente um homem só falava. Eu entendia assim 70% do que ele falava no geral. Não sei vocês, mas eu consigo entender mulheres irlandesas melhor do que homens irlandeses. É uma coisa minha. A questão é que eu acho que eu tive muita sorte porque o cara falava mais do que perguntava na entrevista, e mesmo que já tava dizendo quais eram as funções que eu tinha que fazer ali naquele serviço, do que propriamente saber realmente se eu era apto para trabalhar naquela área. Eu lembro que eu pegava ganchos de algumas coisas que ele falava, de algumas frases que ele falava e principalmente de palavras que ele falava. Eu também me preparei um pouco para aquele universo, né, de hotelaria para poder saber mais ou menos falar o que aquela função exigia, né? Na verdade é que eu acho que ele tava muito desesperado para ter uma pessoa para trabalhar ali, que ele me achou legal e vamos chamar ele porque ele pelo menos soube falar alguma coisa. O medo de falar inglês é muito comum entre os imigrantes, principalmente quando você chegou no país pela primeira vez. Isso, logicamente, vai afetar um pouco a sua performance nas suas primeiras entrevistas, mas com essas dicas que eu vou dar aqui, com certeza isso vai passar com o tempo. Você vai perceber que você vai esquecer um pouco esse medo e só vai falar. Eu percebia naquela determinada situação da minha primeira entrevista do hotel que o medo me travava um pouco, né? Então não é que eu não queria falar, eu sabia o que eu falava, produzia algumas sentenças ali bem rápido na minha cabeça, né? Eu também ensaiei, lógico que eu não sou nem besta, porém eu não conseguia soltar, não conseguia desenvolver, não conseguia falar o que eu queria expressar. Como eu falei, a sorte estava do meu lado e o homem falava mais do que eu. É importante você saber que o medo vai estar com você, mas não deixa o medo te dominar, né? É até bom você ter um pouco de insegurança mesmo, porque isso é uma coisa do ser humano. Esse recrutador vai interpretar, né, que você é um ser humano. Eles entrevistam várias pessoas todos os dias, sabem que, né, o nervosismo faz parte. E a verdade também é que ele não fica analisando o seu inglês, né, sabendo se você fala corretamente o inglês. Ele quer saber se você entende daquele universo. Muitas vezes você vai passar numa entrevista e só depois ali no dia a dia que você vai começar a aprender muita coisa daquele vocabulário em inglês. Aceitando os erros. Verdade seja dita, sempre vai haver erros no meio dessa comunicação. Nem mesmo os irlandeses falam corretamente. Que dirá o pobre do brasileiro que se lasca para aprender inglês. Quando eu estudei, eu tive que pagar cursos e cursos, tive que estudar pela internet. Virei professor para poder aprimorar mais ainda, né, a minha comunicação, porque eu sempre gostei de inglês. Eu ser uma pessoa que me comunicava bem, que tivesse um accent, né, um sotaque legal. Apesar de que depois que você chegar aqui, sotaque também, ó. Back off. Ninguém liga, entendeu? O importante é se comunicar. Você aceitar que errar durante essa comunicação, seja lá na gramática, seja lá na palavra que você estava querendo dizer ou se expressar, tudo bem, tá tudo bem. Você vai entender que esses erros vão fazer parte aí do seu processo de aprendizagem também. E utilizar esses erros ali para se corrigir e tentar não repeti-los mais, até mesmo em português a gente faz diariamente. Então depois que eu comecei a perceber e a analisar melhor os meus erros, eu utilizei isso como uma oportunidade de crescimento. Ah, Levi, então tem que ficar analisando como é que as pessoas estão falando depois que eu falo para analisar se elas estão me corrigindo ou não. Como é que eu vou saber? É muito confuso. Não, mas você vai começar a ver como essas pessoas estão falando e você pode reproduzir novamente essas frases. Então eu aprendo muita frase em inglês a partir do que eu escuto. Quando eu escuto certas expressões ou certas palavras que eu não sei, eu pergunto, eu digo assim, what do you mean? What does this word mean? O que isso significa? Às vezes eu entendi a frase, eu sei como é que escreve aquela palavra, mas eu não entendi o que ele quis dizer naquele contexto. Aí o que eu faço? Pergunto. Uma vez aprendido, eu já anexo aquilo ali ao meu vocabulário e quando eu precisar falar aquela expressão, eu já uso a FAQ em frase. A gente aprende muito palavrão também. E cercar de inglês everywhere. Toda hora, todo tempo, com todo mundo. As mais clichês que você pode ouvir é que você tem que começar a ouvir música, assistir filme, tudo que tiver a ver com um idioma, né? E no seu ambiente, no seu trabalho, principalmente quando você tá em casa, principalmente com amigos, vai te ajudar a perder esse medo também de falar. Né? Quando você mora aqui, você vai ter mais tendência de encontrar pessoas de outras nacionalidades ou pessoas nativas. Os próprios irlandeses são super abertos para fazer amizade,
né? Eu mesmo tenho alguns amigos aí que falam inglês, né? Que são nativos de inglês ou são de outras nacionalidades e falam inglês também. E isso de longe fez com que o meu medo sumisse assim, ó, evaporasse. Você não tem escolha, você vai precisar falar inglês com essa pessoa, errado ou não. Você vai ali ter que se comunicar durante algumas horas, seja na escola, seja no trabalho. Lógico que você vai utilizar tudo isso ao seu favor de forma até inconsciente, entendeu? Então eu sei que a vida do imigrante é muito corrida, mas se você tá tendo aí um tempinho de lazer, seja lá assistindo filme, ouvindo música, coloca tudo isso aí pra poder você usar como prática. Eu, por exemplo, sempre que vou trabalhar, escuto diversos podcasts em inglês e principalmente continuo ali atualizando as minhas playlists de músicas e músicas aí que eu vou ouvindo aí durante a minha rota ao trabalho, porque aí eu levo aí 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar de bike, né? Então eu vou ouvindo, né? Hoje eu gosto de ir de bike principalmente pra isso. Pra rezar, pra meditar, pra estudar inglês, pra estudar outros idiomas, né? Porque eu também estudo outros idiomas também. Se for assistir filme, coloca em inglês, né? Não fica morando na Irlanda e assistindo filme em português que nem eu não, porque pra mim eu já tô de boa, já tô aqui tudo tranquilo. Então tá assim, eu gosto de ver português pra dar uma aliviada na minha cabeça. Mas se você tá tendo um foco de aprender, de evoluir e de melhorar, você tem que colocar em inglês. Coloca em inglês e começa aí. Bota a legenda em inglês pra ficar melhor também. Não se preocupa porque superar o medo vai acontecer de forma gradual e cada vitória que você vai tendo vai ser uma conquista nova. E lembre-se que cada palavra dita é um passo a mais na sua jornada, viu? Não desiste. Vou deixar aqui um espaço nos comentários para você relatar, né, as suas experiências, né? Contar um pouco de alguma coisa que aconteceu relacionada ao inglês, experiências parecidas com uma que eu passei também, que eu contei aqui no início do vídeo, né? Perguntas, dúvidas, fica à vontade. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Lógico, me segue para mais conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!